E agora vamos falar de um triste recorde que infelizmente atingimos com relação à Covid-19. Já na tela conosco, Covid-19 aqui em Goiás, em 24 horas, 6.224 contaminados, com 74 mortes. No Brasil, essa média diária, batemos o recorde de 224.567 contaminados, com 570 mortes em 24 horas. E daí continuam surgindo dúvidas e mais dúvidas com relação à variante Ômicron, que tem um poder de contaminação enorme, como estamos conferindo, e sempre estamos trazendo aqui no Jornal do Meio-Dia especialistas para ajudar a esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores no nosso quadro Cuide-se. E por isso nós estamos recebendo aqui, ao vivo, no Jornal do Meio-Dia, no nosso estúdio, o infectologista médico Marcelo Dair. Tudo bem, doutor? Tudo bem, prazer falar com vocês. Boa tarde. Boa tarde, prazer é todo nosso. Olha, vamos começar falando então sobre sintoma. Teve alguma mudança de sintoma da variante agora, a mais atual, Ômicron, para as demais? Sim, a gente percebe que com a Ômicron é muito mais um quadro respiratório alto. Então, a maioria dos sintomas é coriza, dor de garganta, aqueles sintomas anteriores que começavam, como febre, uma falta de ar intensa, diminuiu. Então, a gente percebe mais um quadro, pelo menos na maioria das pessoas, um quadro respiratório mais alto. Mas a gente tem que sempre lembrar, é uma doença sistêmica. Em alguns casos, o quadro evolui, ou na maioria dos casos, o quadro evolui com sintomas respiratórios altos, mas existem uma porcentagem de pessoas que vai ter um quadro mais grave pulmonar. No caso da variante Ômicron, aquela pessoa que já está contaminada, sabemos que há sim a reinfecção, mas quanto tempo ela pode levar para ser reinfectada? A gente não tem esse dado ainda. Inclusive, na Inglaterra já está circulando uma outra variante que é como se fosse uma mutação leve da variante Ômicron, que eles chamam de B2. E agora está em investigação lá na Inglaterra se a pessoa que teve a Ômicron pode se reinfectar com a B2. Então, ela seria mais forte, essa variante? Muito parecida com a Ômicron, com sintomas. O que parece, e normalmente a gente sabe de outras doenças, é que quem teve a infecção recentemente, muito pouco provável de ter outra infecção por pouco tempo, pelo menos nos próximos 6 meses, porque os anticorpos estão altos, são formados. A Ômicron ou a Covid dá anticorpos, produz anticorpos, então dá uma proteção. Então a gente sabe que pelo menos nos próximos 6 meses a pessoa está protegida. Olha a pergunta do telespectador. Tenho 2 filhos, um de 7 anos e a outra de 5 anos. Queria saber se podemos vacinar as crianças sem nenhuma preocupação. Estão rolando muitos vídeos falando que o passar dos meses eles vão adquirir doenças respiratórias e outras. Muitas fake news aí circulando. O que você diria dessa pergunta? O que a gente tem para dizer. A vacina, ela é segura. Então, os principais trabalhos da vacina mostraram que as vacinas são seguras. Então, as 2 vacinas que nós temos hoje para vacinar crianças, que é a vacina da Pfizer e a Coronavac, tem estudos de segurança. E mais que isso, tem já mais de 10 milhões de crianças vacinadas no mundo com a vacina da Pfizer e milhões de crianças vacinadas com a Coronavac no Chile, na Colômbia, na Ásia, mostrando segurança também para a vacina. Então, as vacinas são seguras, sim, e a doença é muito mais grave. Então, a gente tem que lembrar isso. A chance da criança ter contato com o vírus, com a Covid, e ter uma forma grave, ela é muito maior do que a própria vacina. Lembrando que em Goiás já tivemos mortes atingindo o número de 50 em crianças até 14 anos de idade. Doutor Marcelo, nós temos várias perguntas que vêm das ruas, várias dúvidas, mas antes eu quero reforçar uma que chegou nesta semana de uma pessoa que foi fazer o teste da Covid e imediatamente receber a dose de reforço. Aí ela recebeu o resultado, estava contaminada. Essa dose de reforço está valendo ou ela terá que ser imunizada novamente? Não, teoricamente, a própria doença vai funcionar como um reforço. Então, quando a pessoa se vacina e já está doente, aquela vacina, ela perde a ação, ela perde o efeito, porque
o vírus tem uma potência maior, né? Mas, de qualquer maneira, o fato dela ter as 2 doses anteriores confere proteção e a grande maioria das pessoas vacinadas com vacina com esquema completo tende a ter uma forma muito mais leve da doença. Agora, microfone aberto para a pergunta do telespectador. Vamos ver. Eu tenho dúvidas sobre a vacina das crianças, se vai ser segura. Eu tenho esse medo. Eu tenho uma menininha de 7 anos, aí eu tô com medo de vacinar ela. E eu também tenho medo de pegar Covid e depois da reação dela, passar 1 ano, 2 anos. A vacina também que eu tomei agora, eu tomei a 3ª dose, né? Que eu trabalho no hospital também. Eu tomei a 3ª dose, aí eu tô com medo futuramente de ter uma reação. Não completar 35, 40 anos, aí eu tenho medo também, tenho essas dúvidas. As vacinas são muito seguras, seja para a criança, seja para o adulto. E a doença é muito mais grave. Então, ele está falando que ele está com medo da doença. A doença, sim, é muito mais grave, com riscos, a gente chama de Covid longo. E a gente até estava vendo a matéria agora com o ex-governador Marconi Perillo, que pode estar até tendo repercussões cardiológicas da Covid que ele teve no passado. E a gente tem visto isso em alguns casos. A vacina é segura e a vacina garante esse ponto. Ela diminui a chance desse risco de Covid longo. Então, mesmo que a pessoa tenha Covid, o risco dele ter uma complicação maior é muito menor entre os vacinados. O risco de sequelas também Sim, menor? Entre os vacinados. Entre os vacinados. Sim. Vamos lá com mais questionamentos do povo. A minha dúvida é por que a gente que está tomando a vacina acaba contraindo Covid. E já está na 3ª dose, vai ter 4ª, 5ª, 6ª ou 7ª dose, como é que vai ser? Bom, várias doenças não conferem proteção total. Várias vacinas, aliás, não conferem proteção total contra a doença. O exemplo é a vacina contra a gripe. A gente vacina contra a gripe para evitar formas graves da doença. E a Covid, se a gente lembrar, quando a vacina foi desenvolvida lá atrás, em 2020, a ideia era que a vacina diminuísse formas graves da doença. E isso a gente tem visto hoje. Então, ela não impede que a pessoa se infecte, não impeça que ela tenha sintomas, mas os sintomas são leves, mas impede internação hospitalar, impede ida para a UTI e diminui enormemente o número de óbitos. Olha, o telespectador teve Covid, já está saindo da quarentena, fez tomografia, está com broncopatia, está perguntando se é grave. Depende do tamanho dessa sequela que ficou. Normalmente, as sequelas da Covid, se o acometimento pulmonar foi muito grande, acima de 50% ou 70%, fica a sequela e aí precisa de acompanhamento com o pneumologista. É muito importante a fisioterapia pulmonar para poder expandir o pulmão e diminuir essas sequelas. Mas pode ser potencialmente grave, vamos dizer assim. Se ele fizer todo o tratamento, ele não vai ter maiores problemas. Vamos lá, o microfone continua aberto para você. Me informar que se tiver gripado, 4 semanas depois é que pode tomar a vacina. É isso mesmo? O ideal é que se a pessoa não está bem, está com febre ou está doente, que ela espere para fazer a vacina. Se ela testou Covid, não é Covid, e ela melhorou dos sintomas, já está 48 horas, então 2 dias, sem nenhum sintoma, sem febre, ela pode se vacinar com tranquilidade. Tem mais pergunta do telespectador. Eu gostaria de saber o porquê que o teste de farmácia, ele dá falso negativo, sendo que depois vamos em outra unidade e dá positivo. O porquê que dá tanto falso negativo? Não é tanto falso negativo não, mas existe a chance de falso negativo com todos os testes. O da farmácia, que é o teste do antígeno, que é o mais utilizado, mas os testes de PCR também podem dar falso negativo. Quando eles dão positivo, eles ajudam muito, mas quando eles dão negativo, isso varia, porque se fez muito precoce, então começou o sintoma e já faz o exame imediatamente, você tem chance de dar um falso negativo. Então depende da época que faz o exame, mas se existe uma suspeita forte de Covid, normalmente a gente repete o exame 2, 3 dias depois para tirar essa dúvida. Doutor Marcelo tem mais participações. Eu queria saber o que faz uma variante ser mais agressiva do que a outra. Então, são as mutações que ela acumula. O vírus, ele é característica de todo quadro viral, ou de todo o vírus. À medida que ele vai se replicando, que ele multiplica, ele tem variações. Essas variações que acontecem podem ser muito importantes
e trazer realmente essas variantes, como a gente está vendo, ou nada importantes. Se a gente avaliar o vírus Covid, né, o vírus SARS-CoV-2, ele tem várias outras variações, mas as que são muito importantes são essas que a gente vê, que são denominadas alfa, gama, beta. O que acontece? O vírus é um vírus que está em adaptação ao organismo humano. E a variante Ômicron parece que está numa adaptação maior ainda. Ela tem mais facilidade de infectar o ser humano, mais dificuldade de infectar animais e um tropismo, ela gosta muito mais das vias aéreas superiores. Isso é positivo, ou seja, parece que o vírus está se adaptando e caminhando para a gente ter um resfriado mais leve, que é melhor do que as formas mais graves que a gente via no início. Tomara que assim seja, doutor Marcelo. Tem mais dúvida na tela, vamos lá. As minhas dúvidas sobre a vacina. O que isso pode me ocasionar no futuro? Eu, particularmente, não tomo, porque eu vejo vários casos que as pessoas já tomaram a vacina e pegam novamente. Então, eu, particularmente, não tomo. Pois é, muitas pessoas se vacinaram e tiveram a Covid. Mas, se a gente avaliar hoje internações hospitalares, a grande maioria das internações está entre as pessoas ou que não se vacinaram ou que tiveram vacinação incompleta. Risco de problemas futuros são raríssimos. Lógico que está em acompanhamento, né? Toda vacina que é colocada no mercado, é colocada para utilização da população, existe um período de segmento. Toda medicação, na verdade, existe esse segmento. E a gente tem várias medicações que são feitas isso. E várias vacinas que aconteceram isso também. Então, a segurança da vacina já está demonstrada. E a eficácia e o benefício dela também. A redução do número de mortes que a gente observou, claramente, o fator que aconteceu foi a vacinação. Redução de número de mortes e também de pessoas internadas em UTI, está gravíssimo. Você acabou de mostrar recordes de caso sem que houvesse um aumento tão importante de óbitos. Por quê? Porque a maioria das pessoas estão vacinadas. Então, a vacina tem um benefício muito grande. Nós conversamos hoje com o médico infectologista Marcelo Dayer, nos ajudando, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores no nosso quadro Cuide-se. Mais uma vez, obrigada pela atenção. Tudo de bom. Eu que agradeço. Boa tarde.